Agradecer ao Pai pela oportunidade maravilhosa de estarmos juntos, mais uma vez, reunidos em prol do estudo do livro do Evangelho, para que possamos juntos realizar a leitura e nos beneficiar, assim como auxiliar no ambiente aqueles que nos acompanham desencarnados também, para que juntos possamos progredir, estudar, nos burilar para as boas tendências. Que os espíritos de luz nos acompanhem, nos auxiliem e que assim seja. Boa noite, gente. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que assim seja. Oi, Ivonete. Boa noite. Boa noite. A Fujona, como me chama Tereza Fujona, né? Que não apareceu ontem, você não sabe a labuta de 5h30 até depois da minha vida ontem, o dia inteiro. Ai, ai, que sangue. Atrás de médico. Hein? Sumiu ontem. Foi, mas 5h30 da manhã eu saí. Fui tirar sangue, daí lavar, e eu cheguei em casa mais de 9 horas. Está com retorno no seu telefone, Teresa? É porque estão abertos. Quando não está aberto é assim. Quando fecha, some. Vamos lá. Fechei, Célio. Não, você. Fique tranquilo, eu desativo aqui, pô. Já desativei. Vamos lá. Livro dos Espíritos até 8h30. Boa noite, Carmen. E depois o Evangelho. Boa no noite. lar de Carmen. Certo? Carmen que vai abrir o Evangelho, 8h30. Boa noite. Boa noite. Boa noite. No Livro dos Espíritos, estamos ainda no livro 1, capítulo 1, Deus. Questão número 13, que são os atributos da divindade. Pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos, né? Essa é uma ideia completa de Deus que ele vai descrever aqui. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como se expressar. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, ele vai definir aqui embaixo, Kardec, né? Sobre essas qualidades, esses atributos, né? Que a humanidade, à época, compreendia de Deus. Deus é eterno. Veja que a gente leu ontem no livro Os Missionários da Luz, né? Há um erro ali de interpretação, ou erro mesmo de passagem do médium, quando a gente leu, né? Que o Espírito é eterno, José é eterno. Não, né? José não é eterna, José é imortal. Eterna, José não é. Eterno só é Deus, por isso que ele abre aqui. Né? Ali provavelmente foi um equívoco do médium, é uma coisa normal. Mas Ivonete é imortal, porque foi criada. Só Deus não foi criado. Tudo que existe no universo, né,
é o capítulo seguinte, né? É o segundo, é o terceiro. Mas para antecipar, a gente já sabe. Princípio inteligente, princípio material. Tudo que existe é isso. Quem está fora disso? Deus. Aquele que criou isso. Então, é o único que está fora. Né? Então, essa ideia que Kardec apresenta, reunindo o pensamento da época, que é o pensamento ainda de então, é completa para o nosso padrão evolutivo. Porque o homem mais inteligente da Terra não compreende Deus. Aliás, a gente vê isso na Gênesis, né? O homem mais inteligente do planeta, para um planeta, quando a gente chegar a um planeta onde só habitam espíritos superiores, mundo feliz, evangelho segundo o espiritismo, a inteligência do homem mais inteligente atual equivale a uma criança de 6 meses em um planeta desse. Então, é algo que a gente não é tão absurdo, né? Porque o espírito superior reúne em si mesmo todo o conhecimento de um planeta. Imagina quando eu conhecer sobre matemática, sobre física, sobre medicina, sobre astrologia, astronomia, né? Astronomia, geografia. O espírito superior reúne todo o conhecimento do planeta. Então, a inteligência do homem, ele vai descrever aqui. A nossa razão, né? Compreende que Deus é perfeito em grau supremo. Então, qualquer religião que crê em Deus, né? Todas elas creem em algo superior. Agora, no passado, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, todo mundo já sabe, Deus que se vinga, Deus criou Adão, depois você achou que Adão ia ficar muito sozinho, aí resolveu criar Eva, né? Quer dizer, aí Deus colocou aquela árvore, né? Aí eu estou rindo aqui, mas não é com sarcasmo, né? Aquilo a gente já acreditou muito nisso, isso são símbolos, né? Então, criou uma árvore e proibiu de comer o fruto. Imagina você proibir uma criança. Ele tem mais curiosidade de comer o fruto. Então, é uma imagem necessária à época de 3.000 anos atrás, que trouxemos. Mas Deus que se vinga, Deus se castiga, né? Já foi dito isso aqui por todos nós, ontem mesmo, né? Deus não tem as paixões humanas. Já abriu aqui? Diga então, eu paro. Mário, em relação a essa questão da imortalidade, existia e ainda existe uma grande dificuldade e muita gente entender essa imortalidade. Eu estou me reportando aqui a muitos filmes de ficção mesmo, ficção científica, que a coisa assim mais importante era ser imortal. E esse ser imortal nos filmes, né, vários filmes de ficção científica, era, digamos assim, privilégio de poucos. Porque essa imortalidade estava relacionada não a um processo reencarnatório, mas um processo de continuar nessa matéria. E a matéria ficar perfeita. 20 anos, a pessoa com 200, 300, 500 anos, e com a fisionomia dos 20 anos. Então, uma ideia que ficou forte na cabeça de muita gente era a necessidade de continuar vivo. E essa existência estava ligada só à questão de ficar com o corpo, com aquele corpo. A ideia do materialismo, né? Até hoje vigente aí, cada vez mais. A criogenia, enfim, que vai ser derrubada, né? Com o tempo, né? As pessoas vão mudando de pensamento. Então, a primeira aqui, Deus é eterno, né? O primeiro atributo, né? Deus é eterno. Deixa eu botar aqui a nossa amiga Vânia. Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou então teria sido criado por um ser anterior. Então, dá para entender isso? Não dá. Como é que eu vou explicar isso? O Kardec, os espíritos vão dizer que no final, esqueça isso. O espírito é assim mesmo, se ocupe com você. Não vai dar para ler hoje, né? Se ocupe com você. Não esquenta a cabeça querendo compreender Deus. Você não tem capacidade
porque lhe falta um sentido. Eu tenho 5. Qual o sentido que falta? A perfeição. Quando você for espírito puro, você poderá compreender. Então, mas se não é espírito puro, como é que vai compreender sobre isso? Então, ele diz aqui mesmo, no final a gente vai ver isso. Não esquenta a cabeça com isso. Não. Busca cuidar de você mesmo. Cuidar de você. Esqueça isso, querer compreender Deus. Né? Compreenda a natureza, que é feito de Deus. Basta acreditar nele. Então, é assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, eu sei que eu fui criado por Deus. Ivonete sabe que foi criado por Deus. É imortal. Nunca morrerá. Nunca. O planeta vai se acabar, o sol vai se destruir. Ivonete segue viva. Nunca terá um fim. Mas foi criado. Oi, como é que alguém foi criado sem... Quem criou Deus? Se Deus foi criado por alguém, então existe um outro Deus. Né? É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. Então, é imutável. Outro atributo de Deus, suas leis, né? Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então, as leis de Deus, né, são imutáveis. As que estão em nossa cabeça, como espírito, está lá, às 11, no livro dos Espíritos. Lei de adoração, que é a primeira lei. Todos nós devemos adorar o nosso Pai. Amar. Primeira lei. Lei de adoração. Todas as religiões adoram a Deus. Né? De maneira diferente, né? Em espírito e verdade, Jesus vai dizer para a gente. Uma lei, a gente fala muito de lei de causa e efeito, né? Lei de causa é imutável. Boa noite. É imutável. As minhas ações geram consequências. Todas as nossas ações geram consequências. Ou seja, uma ação gera uma reação. O Espiritismo é mais de todas as minhas ações, causa, geram uma consequência. É imutável. A cada um segundo as suas obras. Jesus falou, o que semear, colherá. Não vai mudar. Não vai. Não irá mudar essas leis. São imutáveis. As leis de Deus. A reencarnação é uma lei de Deus. Você pode não crer nela. Paciência para você. Não vai mudar. Continua reencarnando. Reencarnando. A prece que foi feita, a concessão, a vibração. O suicida, ele pode se matar 1000 vezes. Deus continua amando ele e ele vivo, imortal, né? Atraindo sofrimentos para ele. E Deus continua amando ele. Não vai alterar as suas leis. Né? Por causa disso, é uma lei de Deus, a reencarnação e há tantas outras que o Espiritismo estuda. As leis humanas, ele está fazendo um paralelo, né, Feira? Porque a lei humana muda, né? Graças a Deus, né? Escravidão terminou em 1800, graças a Deus, né? Mesmo que a lei humana terminou, porque senão eu não era escravo, né? 1888, a gente não era escravo. Né? Então a lei humana, à medida que a gente avança, vai mudando. A lei de Deus não muda. Quer você creia nele, quer não creia, ele não vai mudar. Não vai mudar. É imaterial. Então Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Não as mãos, o corpo, o cabelo, como era pintado. Na Idade Média era natural isso, né? Porque à medida do conhecimento a gente vai reencarnando e vai adquirindo conhecimento. O pensamento vai se desenvolvendo. Então Deus não é matéria, com as perguntas primeiro. Deus não tem a minha forma. Né? Eu tenho a aparência de Deus em quê? Em espírito, em energia, seja lá como é que Boa noite a todos. Boa noite. É imaterial, isto é, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, né? Ele na natureza em si, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Toda matéria recebe transformação, toda. Umas demoram mais tempo para ser destruída na natureza, o plástico, o vidro, a coisa, mas ela vai se transformar. Todo mundo sabe, a ciência da prova, o Sol vai se explodir, vai se consumir, né? Como todas as estrelas, né? Vai virar uma supernova. Os planetas todos serão devorados pelo fogo. E daí?
O que não falta é a gente olhar para o céu, né, Feira? O que não falta é planeta para a gente ir. Que acabe a Terra, Saturno, Marte, o que for. E daí? Eu sou imortal. Uma galáxia com 100 bilhões de estrelas e trilhões de planetas. Eu sou agradecido à Terra, mas Deus acabou com a Terra. Eu vou para onde, senhor? Eu pergunto. Tereza aí, a minha amiga, vai para onde? Ela vai para a constelação tal, universo tal, já não se fala nem mais em universo, multiverso. Por que eu vou ficar com medo que o mundo vai acabar? Veja como o espiritismo, um assunto atinge o outro. Boa noite. Boa, missionário da luz. Por que eu vou ficar com pavor da morte? O mundo vai acabar no ano 2000. Gente se matou. Vários no planeta inteiro. Matou os filhos do chinês e se mata com medo da virada do ano, cara. É uma tragédia isso. Então como é que Ferreira vai se matar? O mundo vai acabar amanhã. Ferreira vai para a cozinha e, se possível, não me chama. Acabou a nossa dieta. Vamos encher a barriga mesmo. Eu vou comer bolo, é doce, é o que for. O mundo vai acabar amanhã. Agora, o pior, se não acabar amanhã, eu morrer, né? Eu e Ferreira. A gente morrer. Como não acabou. Então não tem medo de nada. Então a gente está rindo bem entre nós, né? Que há muita gente que tem medo disso, né? Fazer o quê? É único, Deus é único, é a primeira coisa, graças a Deus, né? É o hábito de falar, né? Que Abraão, né? Abraão traz para a gente, né? O primeiro, né? Se não me engano, aí, a Bíblia, o monoteísmo, né? Diante do politeísmo, a crença em vários deuses. Não, Deus é um só. Não existe vários, existem deuses com D minúsculo, que hoje nós chamamos de espíritos, né? Espíritos muito elevados, como Jesus, a espíritos imperfeitos, como nós. Então, mas Deus, Criador, só existe um. Co-criador, em plano maior, os espíritos crísticos. Jesus criou o planeta Terra, sob o pensamento de Deus. Deus fornece o fluido, né? A massa de fogo, Emmanuel fala, fluídica. Jesus convoca a equipe e forma aquilo que a gente chama de natureza. Cria aquilo que a gente chama de natureza. Mas José é co-criador em plano menor, está em André Luiz. Porque José agora, nesse momento conosco, está co-criando. O quê? Pensamentos elevados. Busca. E isso está sendo utilizado pelos benfeitores ao lado dela, em benefício de alguém que precisa, né? Então nós somos, quando pensamos, estamos irradiando matéria. Essa matéria sempre é utilizada por alguém. O pensamento ruim, espíritos, a mesma faixa. Pensamento bom, espíritos bons. No dia, vou ler o restante e abro para vocês, os 10 minutos. É único, né? É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vista, nem unidade de poder na ordenação do universo. Kardec faz essa pergunta sobre a codificação. Por que eu sozinho, ao Espírito de Verdade, para codificar, para que haja unidade do pensamento espírita? Então abre as portas. Mas se você não quiser, o que Deus quer não paira na cabeça de um homem. Você desiste da missão, a gente encontra outro. Aí Kardec, não, eu aceito. Eu aceito. Mas por que só eu? Porque preciso de uma unidade. Não podia ser Kardec e Ferreira, na mesma época. Aí Ferreira leu uma coisa, não, mas não estou concordando muito não. Aí o outro também não. Perdeu a unidade. Perdeu a unidade. O Espírito de Verdade quer trabalhar com unidade. Para depois, a unidade na diversidade. Mas tinha que vir para um homem a codificar o pensamento diverso. Para que ele pensasse. E o Espírito de Verdade estivesse conectado com ele. Não podia estar conectado comigo, com o Ferreira. Diga, Carmen. A atitude de Kardec é correta, porque ele é um cientista. Isso. E o cientista tem a obrigação de questionar, de avaliar, de mensurar, porque é assim que faz ciência. Então, não é porque é o Espírito Verdade, eu sei que o Espírito Verdade é Jesus, mas ele era um cientista. E ele
justamente por ele ser um cientista, acho que ele foi convocado para essa missão, para que no momento em que ele estivesse compilando a doutrina espírita, não trouxesse aquele ranço do misticismo. E aí o cientista, ele é muito rigoroso. Ele vai usar, no caso, é o método dedutivo, para ele poder entrar no campo da ciência. Então, tem que questionar. Ele está Quer certo. dizer, tinha, né? É onipotente, né? Todo poderoso, né? Porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele. Não teria assim feito todas as coisas. E as que não tivesse feito seriam obra do outro Deus. Então, tem que estar. É ele que é o todo-poderoso do universo, é Deus. É único. Não existem outros deuses. Existem espíritos, mas as pessoas não sabiam os nomes. É natural, cada um chamava de vários. Como tem a crença hoje, que vai entrar o próxima questão, que não será hoje, que é o panteísmo. A crença, né? Crença em vários deuses, que a gente se mistura a Deus. É soberanamente justo e bom a sabedoria providencial das leis divinas. Então ele não fica anotando, ele estabeleceu leis de Deus, divina, né? Se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Então, para o espírita, ou para outra doutrina reencarnacionista na Terra, quando olha uma criança nascer paraplégica, a outra cega, uma outra saudável, não fica se questionando por que é que Deus permitiu isso. Eu acredito nada em Deus. Se Deus existisse, não tinha isso aí. O Papa Bento XVI, se não me engano, quando visitou o campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha, o Jornal Nacional acompanhou ele, né? E a primeira pergunta que ele faz, eu digo, meu Deus, o Papa está desmiolado. Ele pergunta como é que Deus permitiu isso? Os fornos onde queimavam crianças, né? Bebês. Né? Tem uns livros sobre isso, eu só li 2 capítulos e joguei fora. Porque que o filme A Lista de Schindler não passou nem 30% da crueldade que os nazistas... Divaldo visitou o campo, né? Joana de Ângela manda ele visitar o campo de Mauthausen. Crueldade sem limite, uma palestra que Divaldo faz. Atmosfera terrível. Joana de Ângela manda ele visitar o campo de Mauthausen, na Áustria, de concentração. E o Papa pergunta onde estava Deus, porque ele permitiu. Se o Papa estudasse isso aqui, ele assim compreender que Deus é soberanamente justo e bom. Mas como é que permitiu a escravidão? Eu vou ser ateu, porque se Deus existisse, Deus não permitia a escravidão. Deus é soberanamente justo e bom, porque ele não está olhando corpos. O Papa estava bem desmiolado ou não conhece a história. Porque se ele conhecesse a própria história, ele ia ver que até a Igreja Católica, diante daquele absurdo todo do nazismo, a própria Igreja Católica também estava apoiando o nazismo, né? Então, ele também não estudou história. Então, soberanamente justo e bom, o que é que ele está dizendo quando ele finaliza, Kardec, isso? Para que eu não duvide nunca disso. Mas se a criança nasceu cega, se Deus existisse, não permitia isso. Criatura espírita, para nós espírita, você não pode duvidar do amor de Deus. O menino nasceu cego, surdo, mudo, paralítico. É uma misericórdia divina. Mas é justo. A misericórdia divina está onde, Ivonete? Na reencarnação daquele espírito. Mas nasceu assim para quê? Nasceu sem um crânio anencéfalo. Estourou a cabeça. Jogou a cabeça debaixo do metrô, como o rapaz que fez isso aqui na Bahia, né? Que não colocou, graças a Deus. Evita, porque senão se multiplica o suicídio nessa modalidade. Mas os rapazes que trabalham lá falaram, ele jogou a cabeça. Como é que ele vai nascer anencéfalo? Porque ele no mundo espiritual ele está louco.
totalmente louco, de dor. O que é que Deus faz? A bondade. Bota um corpo, um útero. Mas ele vai nascer normal e o gaivonete? Não. Não. Porque Deus é justo. Não foi Deus que fez isso para ele. Foi ele que fez. E jogou pelo desespero, pela aflição. Ninguém está julgando ele. Deus não está julgando ninguém. A questão é que Deus é justo. Diga. E é colocado dessa forma exatamente para reparar, né? É isso, para expiar, primeiro, que é a expiação, o anencéfalo, para que ele recomponha o seu equilíbrio mental, porque quem forma o corpo é ele, para que, isso às vezes é várias reencarnações, para que depois ele se equilibre e volte com a mente, formando a sua mente, o seu organismo, e aprenda com a experiência. O propósito é de reeducação. Puxa vida, né? Quando vem e vai vir, né? A prova, está lá no livro Memória do Suicida, e no livro dos Espíritos. O suicida de hoje voltará espiando na próxima, e em algum momento ele será tentado a se matar, porque aquilo ficou gravado dentro dele. E o guia não se mete, vai esperar se ele vai se matar de novo ou não. Porque uma lei de Deus, olha, Ivonete, livre-arbítrio. Deus não se mete naquilo que ele criou. A lei é imutável, né, Ferreira? Como é que ele vai se meter no meu livre-arbítrio? Porque senão você perguntaria, peraí, se Deus existe, como é que ele deixa os filhos dele se matar? Qualquer um de nós aqui, se um parente nosso, um amigo, fizer com a ideia dessa, a gente fica doido, envolvendo ele em amor, em conversa. E por que Deus não faz isso? Deus faz, através dos desencarnados e dos encarnados. Mas a pessoa mesmo assim se mata. E por que Deus não impediu? Ele não é todo poderoso? Sim, mas ele não criou leis? E uma lei também da reencarnação e outra chama-se livre-arbítrio. Espírito superior não interfere, a gente não pode esquecer disso, no livre-arbítrio de ninguém. Ele não Então a mãe pode ir ao atendente fraterno e pedir ao guia do centro para que o marido deixe de beber, o filho deixe de usar crack. Os guias vão ajudar, os encarnados vão ajudar, mas os guias não vão interferir no livre-arbítrio dele. Se ele quiser usar crack até o final, ele vai usar. Os guias vão ajudar durante o sono, vão aplicar passe nele, vão trazer amigos, mas não vão interferir no livre-arbítrio, porque é lei de Deus. Eles não podem fazer isso. Não pode. Então, o tempo é curto, 8h30 em ponto. Agora é com a nossa amiga Carmen, o Evangelho no lar dela. Ela abre, diz o capítulo e faz a leitura e a interpretação. Abra o microfone. Abre o microfone, Carmen. Oh, desculpa, eu estou aqui falando, eu disse, o Mário não responde nada. Eu disse, abre ao acaso e lê. Abra, só não existe o acaso. Piedade filial. Foi aberto pelo seu guia. Piedade filial caiu aqui. No capítulo 14. Honrai Olha a leitura de Mário aí, ó. o vosso pai e a vossa mãe. E aqui o terceiro, que começa assim. O mandamento. Capítulo é, Oi? Capítulo é, Carmen. É o capítulo 14. A leitura da vibração coincidindo com essa leitura sua aí. Piedade filial. O mandamento. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. É uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai, encerra um dever a mais a seu respeito, que é o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor
é preciso acrescentar o respeito, as atenções e submissão, e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles de um modo mais rigoroso ainda. Tudo que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Aqui é o primeiro parágrafo que eu vou parar aqui para fazer um comentário e depois segue. Essa leitura, ela é bem longa. Eu não sei como é que está fazendo, mas eu vou começar trazendo dentro do mandamento de honrar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, que é o segundo mandamento. Honrar pai e mãe, eu não sei exatamente se é o quarto ou se é o terceiro. Me desculpe, mas eu não me lembro. Mas o que se encerra é a importância de cuidar dos pais. Pode ser que dizer isso pareça um óbvio, né? Mas não é óbvio, não. Os pais, ele cuida dos filhos, amamenta, cuida o tempo inteiro. Depois que cresce, os pais continuam cuidando, não como antes, mas o amor é imenso. Imenso, imenso. Não dá para comparar esse amor de mãe em relação aos filhos. Só uma aproximação mesmo do amor de Deus para conosco. Porque isso me reporta a minha velhinha, que é assim que eu chamava ela. Ela deixava de vestir uma roupa para ela, para fazer, que ela também era costureira, para fazer a roupa para os filhos. O tempo inteiro ela se negava em relação aos filhos. Graças a Deus que até o fim da vida de minha mãe, ela foi amparada, já que ela morreu com 87 anos. Amada, cuidada, onde ela já não tinha nem muitas forças e as pernas dela ficou fracas. Até começou caindo no meio da quadra, caindo, até que estava evitando dela sair sozinha por causa das quedas. Mas ela foi amparada por todos os filhos. Claro que uns cuidou mais e outros ficou mais um pouco afastado. Mas ela teve esse carinho, porque a gente também sabe, até na minha família, por exemplo, que os pais não foram tão bem cuidados quando chegou a velhice. E é por isso que Jesus chama a atenção, e olha que isso há 2000 anos atrás, Jesus fala que é um grave erro o desleixo para com os pais. Ele fala, né, que ele ainda fala do castigo, porque ele sabia que isso acontecia naquele período dos idosos ficarem jogados às traças, ou colocar os idosos no quartinho dos fundos, bota ele lá, a mãe lá no fundo, onde nem vem para a mesa sentar, porque nem consegue segurar um talher mais para comer, deixa lá que eu não vou ficar passando vergonha. E aí Jesus chama a atenção porque o idoso, o pai e a mãe, deu tudo para esse filho, para os filhos, porque eu tive 5 irmãos, comigo 6,
E graças a Deus posso dizer que até o fim da vida da minha velhinha, ela foi amparada, ela foi cuidada e amada. Mas a gente sabe que não é uma realidade para o todo. O todo não age assim com os idosos. Se Jesus chama a atenção e fala dessa piedade filial, de honrar pai, de honrar mãe, é porque não era a realidade que acontecia no normal, porque senão não haveria necessidade de criar uma lei se todo mundo honra pai e honra mãe. Se criou a lei é porque tem alguém escorregando para fora do quadrado. E ele deixa bem claro que toda violação a esse mandamento vai ser, quando fala punido com rigor, a gente vai também analisar assim: Deus não castiga ninguém, não pune ninguém, mas a conduta das pessoas quando age de forma errada, é claro que está lá guardado, gravado no subconsciente, irá responder, porque a sua consciência é o maior juiz que temos, é a consciência. Então, hoje você maltratou seus pais, amanhã você sente na pele, né? O que você deu é o que você vai receber. Se a lei é assim, né? De causa e efeito. O que você dá é o que você vai receber, para você compreender e entender em profundidade. Como vou entender em profundidade se eu não passo? Só de teoria, só lendo aqui, ou atuando, colocando na prática? Eu vou ler o segundo parágrafo. Honrai seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionando-lhe o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Minha mãe deu tudo para os filhos, sem ter, né? Quando eu digo deu tudo, que ela estava dentro das condições dela, de idade. Ela trabalhava na rua, ela costurava, e tinha também meu pai para ajudar. Mas meu pai fazia parte dele, que eu não vou aqui tecer comentários ruins para meu pai, de jeito nenhum, que eu também tenho um profundo respeito, mas reconheço com fidelidade que minha mãe se desvelou de tudo que era forma. Minha mãe não teve muito estudo, mas o que é que minha mãe fazia? Minha mãe me ensinava e eu tomava muita porretada para poder aprender a ler e a escrever, para aprender a matemática. Eu apanhei pra caramba, porque eu não gostava muito assim de estudar. Então, apanhei na infância. Depois eu cresci. E aí, depois eu fui para a faculdade. O que é que ela fazia? Ela não tinha conteúdo para me ensinar na faculdade, mas ela sentava ao lado para me dar o apoio moral. Ela não saía dali. Ela nunca deixou, não estou dizendo eu, Carmen, estou dizendo meus irmãos. Quando via que tinha interesse de estudar, ela ficava ali, até com a minha sobrinha, que ela criou como filha, ela sentava ao lado para fazer um lanche, para fazer alguma coisa, mas não deixava sozinha. Não deixava sozinha. Mesmo sem conhecer o conteúdo, mas ela estava ali, só a presença dela já era um apoio moral para você entrar pela noite e não estar, dizer, pô, estou sozinha aqui estudando. Não, ela estava ali do lado. Então, ela se desvelou demais. Então, quando chega na velhice, é só o respeito que eu devo a ela? É só o respeito? Ou o que me compete também de dar uns mimos para ela, de fazer de tudo para agradar ela, das coisas que ela gostava? Ela não podia comer doce, é claro, não podia, porque ela tinha diabetes. Então, já tinha umas certas
limitações. Mas as outras coisas, o viajar, que ela só passou a viajar depois que meu pai morreu. Foi aí que ela passou a viajar, que era o sonho dela, era viajar, mas não podia, por vários motivos. Não tinha condições econômicas, meu pai não gostava de viajar e ela não ia largar meu pai, né? Então, ela não podia ir. Então, amar em profundidade o pai e a mãe, porque a vida a gente deve a eles, né? E, além do mais, todo o carinho e dedicação não pode se resumir só no respeito. Respeito eu tenho por qualquer um. Eu tenho por qualquer pessoa, eu tenho um respeito. Então, meu pai e minha mãe vai ser só isso, respeito, ou um amor, uma dedicação maior? É, sobretudo, para com os pais sem recursos, que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhe apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável. Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estava no berço? Contou suas vigílias quando estava doentes? Seus passos para lhes proporcionar o de que tinha necessidade? Não, não. É somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidade, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Eu estou lendo aqui e me veio na mente o seguinte também. O respeito, o amor aos pais é sagrado. E aí também você encher seus pais de mimo, de cuidado, de amor e de doçura é fácil, é mais fácil quando se tem um sentimento no coração de amor mesmo por aqueles. Mas quando, não estou justificando, mas estou tentando entender, é uma reflexão. Mas quando aqueles pais que se tem dentro da família não são de laços eternos, são de velhos inimigos que se reencontram, aí está o maior desafio, porque vai se arranhar aí nessa relação muito, muito. Mas quando está dentro de um lar que os pais é afetuoso, minha mãe era uma mulher muito amorosa, meu pai já era mais rústico, eu me tremia quando eu era criança, quando meu pai falava,
me tremia quando eu era criança, mas depois que eu me tornei adulta, tinha um sentimento de amor imenso em relação a ele, muito grande. E ele tinha uma profunda consideração comigo. Isso eu percebia. Eu percebia que ele tinha um carinho enorme por mim. Pelos outros também, não só comigo. Mas fica mais fácil quando tem um sentimento forte, que minha mãe, embora ela fosse uma mulher aparentemente frágil, mas ela era uma mulher forte. Ela era uma mulher muito forte. Então, isso aí também trazia uma união. Claro que quando a pessoa vai ficando idoso, vai ficando muito frágil, aí já entra a fragilidade física, que eu estou me referindo no final da vida. Mas eu estou dizendo assim, durante a vida, às vezes eu achava que minha mãe era muito fraca, porque ela chorava muito. Entendeu? Quando eu estava em casa, aí eu era uma criança muito rebelde, muito brigona. Aí eu rebentava as coisas, quebrava o jarro, quebrava o lustre com uma bolada dentro de casa. E, em vez dela ter que dar uma surra, que eu acho que eu merecia, né? Ela botava para chorar. Aí aquilo eu não gostava muito, porque eu achava que ela estava sendo fraca. Tinha que meter a porrada. Mas ela me batia quando eu achava também que ela não devia me bater, porque ela sempre me dava a surra por causa de minha irmã. Então eu dizia assim, eu acho que minha mãe é fraca, porque ela fica chorando demais. Mas, por outro lado, ela era forte quando ela enfrentava determinadas situações desafiadoras. Veja que você, com o entendimento de hoje, né, e também da vida, mas hoje, principalmente pelo Espiritismo, fica óbvio, né, que sua natureza íntima se aproximava mais de seu pai, né? Sua natureza íntima. E sua mãe é aquele espírito que vem, entre aspas, no meio dos dois, para auxiliar os dois. Então, esses espíritos que muitas vezes poderiam não estar naquele contexto, mas pedem para vir, para ajudar alguns espíritos a avançarem no campo moral, das virtudes, da compreensão, da paciência, e também se elevarem. Então veja, a sua estranheza na conduta dela fica indicativo, como você falou, que sua natureza íntima era mais rústica, mais próxima, mais afim do seu pai. Mas o exemplo de sua mãe, né, o esforço que ela fez, dulcificou seu coração, modificou, ajudou a você a modificar, ao qual criou-se um vínculo para a vida inteira aí. Então, sua mãe é um espírito aí que, com certeza, está em um estado elevado, né? Obviamente. Mais elevado do que muitos de nós. Muitos de nós. É isso. Vou ler aqui o outro. Pois daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono, será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente em uma outra existência, em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Pois é. Aqui vai, mais uma vez, a necessidade de repensar até a forma
a forma da gente agir, de pensar dentro da própria família mesmo. Porque, para minha mãe, depois que eu me tornei adulta, aí eu penso assim, rapaz, acho que foi um desafio da minha velha, porque um desafio mesmo, porque o tempo todo que ela buscava, porque minha mãe conhecia um por um dos filhos, 6 filhos. Ela conhecia muito bem a natureza de cada um ali. E aí eu levei anos da minha vida refletindo e não aceitando tanto. Por que que ela não me batia quando devia e me batia quando eu acho que não devia? E aí eu só fui ter a resposta, por incrível que pareça, depois de adulta. Porque o que é que ela queria com aquelas porradas, já que era por causa de minha irmã? É porque minha irmã era frágil, era coitadinha, era isso, era aquilo? Era para me ensinar que eu tinha que ser humilde, que eu não podia agir com arrogância. E ela via isso claramente. E aí o que ela tentava era combater essa arrogância o tempo inteiro ali, combatendo. Porque 6 filhos hoje, mulher nenhuma hoje vai ter mais 6 filhos, né? Hoje talvez tenha 1 ou 2, ou nenhum, que as mulheres hoje não querem. Mas você vir com a missão de educar 6 filhos, não é brincadeira, não. E educar 6 filhos na pobreza, né? Diga-se de passagem, esse pequeno detalhe, que faz bastante diferença. Carmen, veja que aqui ele explica o que é punição, né? No entendimento espírita. O que você leu, o penúltimo parágrafo. Então, é uma lei de Deus. Olha lá o que a gente acabou de ver. É um dos atributos de Deus, né? Imutável, que eu falava. Lei de causa e efeito, né? Lei de causa e consequência, né? Pode suavizar. Que pode ser suavizado com amor, já que o amor cobra a multidão de pecados. Mas aquele que foi ingrato, e quem quisesse ampliar isso, livro Obras Póstumas, capítulo Expiações Coletivas, o espírito Clélia do Plantier destrincha isso aqui. Uma síntese fantástica. O ingrato vai nascer entre pais, né, que não são tão amorosos como o Carmen falou, entre eles. No livro Céu e Inferno tem um exemplo claro disso que impressionou muito Kardec, quando ele ia visitar os amigos, e o garçom não, mas chama aquela pessoa que estava, o empregado doméstico, né, mas tem outro nome, que era um homem, um jovem, de alta inteligência e amorosidade, que tratavam aqueles senhores como se fossem filhos, pais dele. Aquele homem, ele elogia o comportamento, a conduta daquele jovem que está anos com aqueles 2 senhores, e o salário dele era pouco, eles não podiam pagar mais. Ele falou, o pessoal fala para Kardec, ele já teve proposta para ganhar 3 vezes mais do que eu ganho, mas não quer sair daqui, não quer sair. Ele tem proposta para ganhar muito mais. Quando o jovem morre, Kardec pede a São Luís para evocar ele. E quer saber por quê. Pô, você quer ganhar mais. Você que ficou com o pessoal ganhando bem menos. Aí ele falou, porque eles foram meus pais em outra vida. E eu fui profundamente ingrato com eles. Eles nunca guardaram mágoa comigo. Nunca. No mundo espiritual eles não tinham mágoa nenhuma. A questão não é o outro. Livro Céu e Inferno. A questão somos nós. O juiz, Carmen falou. Ó. Então, se eu fiz um mal a Ivonete, ela me perdoa? Ótimo. Para a Ivonete. Ótimo. A questão é que eu fico com a dívida. A dívida vem de mim. Eu vou ter que reparar, não é com a Ivonete não quer perdão, mas com as leis de Deus, senão não tenho paz. Então ele pediu, então ele implorou. Ele fala assim, eu implorei para vir como um empregado. Eu não me permiti. Não permitiria. Se eu quisesse vir com eles, não viria, porque eu fui ingrato com eles, mas vou voltar como filho de novo. Mas então eu pedi para ser empregado,
Por isso as propostas de melhores salários, de melhor oportunidade, e uma coisa dentro de mim não me permitia, até que eu faleci, e eles ficaram. E Kardec eram amigos de Kardec. Kardec jantava com eles quando tinha tempo, e ficava impressionado pela elegância, pela cultura, que o jovem teve tudo em outra existência, mas foi ingrato com os pais. Há um outro caso na Revista Espírita, onde o jovem, Kardec pede para vir, e os espíritos vão dizer, nenhum médium no seu grupo tem condições de receber ele. Se ele receber, os médios ficam em desequilíbrio. E São Luís vai dizer, eu não tenho condições de trazer. A vibração dele é tão densa. Kardec, ele é um assassino em série? Não. Ele nunca matou ninguém. Como é que pode? E não tem. Ele matou a si mesmo, sendo ingrato com a tia dele, velhinha, que cuidou dele, já que a mãe não quis cuidar. Ele, idoso, ficava só em casa, enquanto a velhinha cortava lenha para aquecer ele no sofá, ia pegar comida, ela morre. Ele não tem condições, ele implora pelo corpo. Durante várias mediúnicas, Kardec pede para ele trazer ele. São Luís termina na Revista Espírita dizendo, nenhum médium tem condições vibratórias para acolher ele. O capítulo é A Ingratidão, da Revista Espírita. A ingratidão enlouqueceu ele. A gente está tentando arranjar um novo corpo. A energia dele aí parece que vampiriza, suga a energia. A energia dele desequilibraria os médios, porque ele está em estado de perturbação imensa. Imensa. A tia dele continua ao lado dele, amando ele, morreu. Ele não vê. Então, aí Kardec pergunta mais ou menos assim, qual a solução para ele? É que a gente vê na mediúnica. Reencarnar. É a lei de Deus. Reencarna ele. Né? Onde ele vai, pelo menos, esquecer, temporariamente. A ingratidão foi o único destaque que Jesus dá. Veja que Jesus ajudou a todo mundo e nunca perguntou por quê. Mas os 10 leprosos, ele pergunta, né? Não eram 10 os curados? Só um voltou? Só um voltou para agradecer? Ele está dizendo que os outros 9, vai chegar o momento do remorso pela ingratidão. Jesus segue em paz. A questão é a mente deles. Lê o último parágrafo, cara, para encerrar. Certos pais, é verdade, menospreza seus deveres e não são para os filhos o que deveriam sê-los. Mas cabe a Deus puni-los, e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fossem assim. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo aos inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos o é ainda mais em face dos parentes, e que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime. A falta de caridade se une à ingratidão. Então, não importa se o parente, aquele que é o pai, que é a mãe, que está ali no seio da família, que foi um inimigo lá atrás, no passado, não importa, porque na qualidade de pai e de mãe, de pais, o filho tem obrigação de cuidar dos pais,
Mesmo que esses pais, como aqui diz, não fossem modelo de pais, mas não é o filho que vai fazer o julgamento que merece, que não merece, não é o filho que cabe esse papel. O papel do filho cabe ser grato. Por que grato? Porque deu a vida. Então, cabe por ser grato. E dentro das leis divinas, se veio no seio da família, não importa o que foi lá atrás, a obrigação e a regra de ouro é amar e cuidar. Não é possível que seja ingrato. Um estranho, um desconhecido, se trata muitas vezes com respeito e com zelo. Impossível de aceitar um pai e uma mãe para não ser bem tratado e não ser amado. A regra é essa. A lei é bem clara. É a lei da caridade e é a lei do amor. Que eu não vou ficar olhando para trás para saber o que foi, o que deixou de ser. O que importa é o aqui e agora. Então, o aqui e agora dá ordem para amar, sem restrição. Veja como a gente vai ter que caminhar muito, viu? Porque esse mandamento tem 3.000 e poucos anos. É os 10 mandamentos, a tábua que Moisés recebeu, né? Lá. Está lá um deles. Honrai vosso pai e vossa mãe. Jesus, né, que não veio destruir a lei, veio cumpri-la, reforça. O Espiritismo bota 5.000, 6.000, né, reforça. E o que não falta é cristão de várias religiões no planeta, inclusive nós, os espíritas. E muitas vezes a gente vai ver, né? A gente não cumprindo, né, esse mandamento. Porque pensa que honrar o pai e a mãe, só papai e mamãe, que deu celular, que deu carinho, que deu tudo. Né? Não tem nada escrito nisso. Eu tenho que honrar o pai e minha mãe, como o Carmen falou. Não importa. Agora, é difícil? É. Mas ele colocou uma frase interessante. Sim, mas o cristão não ama até os inimigos, que eles são estranhos. E se o inimigo estiver no mesmo sangue? Não, o de fora, eu vou para a igreja, eu vou para o centro, e não aprendo a orar. Né? O Espírito chega me arrasando na mediúnica. Não, irmãozinho, né? Não lhe odeio, oro por você. E dentro de casa? Quer dizer, o pai e a mãe. Não tem nada dizendo que é para honrar. Isso aí é uma hipocrisia. Honrar pai e mãe que nos tratem bem. Não tem nada disso há mais de 5.000 anos. Não tem nada disso. Só devo honrar pai que me ajudou, mãe que me ajudou. Então, eu só fui, o Espiritismo vem explicar Jesus. Meu pai não me criou, empresário, enfim. Eu guardei a profunda mágoa, há muitos anos atrás, né? Como a maioria. Mas quando o Espírito adentra a minha vida, né, há muitos anos, eu passei a orar e ser grato. Esse entendimento espírita me dá uma lógica, né? É óbvio, está lá também no Livro dos Espíritos, que se alguém, meu tio que me criou, tomando o papel de pai, eu amo muito mais meu pai pela presença do meu tio, na presença de criação, do que o outro. É óbvio, eu não sou hipócrita. Mas esse senhor, que não precisa de mim, 30, 40 anos eu não tenho contato nenhum com ele, mas sei por uma empregada deles, da sua casa, com vários quartos ali, Costa Verde Tênis Clube, ele tem um casarão ali, e piscina, outro em Jacuípe, ela trabalhou muitos anos, e essas coincidências da vida, ela me disse, empresa em Aracaju e tudo mais aqui. Mas eu passei com o Espiritismo, pelo menos, Carmen, a orar por ele. Sem ele, o Carmen falou, como é que eu estava reencarnado? Eu agradeço a ele porque eu abortei, ele não me abortou. Quando pensava nisso, meu pai foi muito mais nobre diante das leis de Deus do que eu, que já fiz aborto. Porque não é a mulher só que aborta, né? A mulher não aborta sozinho, né? O homem participou, inseminou ela, e meu pai não me abortou. Então eu sou grato a ele. Só aprendi isso, no meu caso sou espírito imperfeito, graças a uma doutrina, o Espiritismo. E fiquei muito leve, já tive encontros com ele em desdobramento, mostrando a ele o Livro dos Espíritos. Um guia me levou várias vezes, ele rejeita tudo isso.
Mas, Por enquanto, né, 80 Mário? e poucos anos, Ele né? rejeita por enquanto. Rejeita, empurrou umas 2 vezes o livro. Um guia do centro me levou para ele. Até em Madre de Deus ele foi levado uma vez no estudo, após os estudos. Mas em desdobramento lúcido, ele tem aversão a isso. Era um homem totalmente ateu, não sei se não é. Né? Só acreditava que Deus para ele era o dinheiro. Então, mas eu sou grato. Então eu aprendi isso aí com essa doutrina, cara. É o que nós estamos fazendo aqui, cara. É honrar só minha mãe? Não, é honrar ele também. Então, aprendi, Ivonete. Sou grato. Pelo menos comigo, ele não me abortou. E minha mãe não me abortou. Foi muito mais digno perante a Deus do que eu. Ok? Ok. Pra Conceição falar. quer falar. Levantou a mão. Pode falar, Conceição. É um capítulo que eu sempre leio, que é muito forte. Porque no período que eu estava no Semente de Luz, nós fazíamos um trabalho no Lar Luna, né? No asilo de idoso. E nós encontrávamos, e quando nós íamos lá, os relatos que aqueles idosos, aquilo doía no meu coração de ver a situação daqueles idosos. E aí, de repente, passou, e eu me vejo agora numa situação que toda vez que eu vou, além de eu já ter cuidado da minha mãe, eu me deporto para aquele lugar e vejo e tenho todo o. Para mim, no momento, está sendo assim. Às vezes vocês não me verem aqui no Evangelho, e eu não gosto muito de falar isso, porque eu tenho uma dupla ação. É minha casa e a casa de minha mãe. Hoje eu estou com minha neta aqui, fiquei o dia todo na casa de minha mãe, vim aqui, botei, ela não quis ir, vim aqui, botei o almoço delas, e minha mãe tem 13 filhos, e no meio desses 13, só 3 cuida. Não são ausentes, né? Eles procuram saber como tá, sempre que tem festa estão aqui, mas no total. Mas eu digo assim, e eu fui a filha que menos tive apoio que minha mãe me deu quando eu tinha 8 anos. E passei, comi aquele pãozinho que Deus amassou, para não dizer ao contrário. E nem por isso, pode ir com toda certeza, no meu coração, eu não guardo, a gente não deixa de não sentir, né? Mas nem por isso eu deixo, pelo contrário, eu cuido com todo zelo, com todo cuidado, porque eu vejo assim, como Carmen disse, se não fosse ela, eu não estaria aqui. Depois que eu entrei da doutrina, que eu vim entender mais ainda essa situação, porque eu não era assim, não. Eu tinha meus aperreios. Mas depois que eu entrei na doutrina, eu vi que só em ela ter me dado a vida e eu estar aqui cumprindo as minhas provas, tendo essa oportunidade, já é tudo. E hoje nós estamos vivendo um momento que os filhos, como Carmen disse, só olha para os pais como um empregado, como um relegado a uma. Não são todos, tem suas exceções. Mas, no geral, a gente vê muita coisa que a gente não era para ver. Que a gente chega, quando os velhos chegam na idade, eu vejo minha mãe ali, inerte em um sofá, eu dou uma água a ela, e ela tem noção, e ela fica com um copo na mão, esperando que a gente vá pegar na mão dela. E eu ainda agradeço a Deus por estar tendo essa oportunidade. Eu digo às minhas irmãs, gente, vocês não sabem a oportunidade que vocês estão perdendo. E quando você vê um filho no cemitério querendo se jogar dentro de um caixão de um pai e de uma mãe, não é, não é saudade, não é dor, é consciência. Consciência pesada, porque passa um filme na cabeça que eles poderiam ter feito diferente e não fez. É dor do que não pode não ter feito. Eu digo todo dia, gente,
eu e outros e outros e outros, quando a gente vê, aí vê, não tem sentimento. Não tem sentimento, sim. Simplesmente aquele que está ali com o resignado, ele fez o papel dele e cumpriu a missão, né? Não é sofrimento. É um capítulo muito forte E mesmo. ainda tem uma outra coisa que eu até esqueci de falar. Quando os pais não estão nessa condição de não ter aposentadoria e que fica na dependência direto dos filhos, ainda tem a situação ao contrário, que é o idoso com aquela aposentadoria e que os filhos ficam sugando Verdade, aquela verdade. aposentadoria do idoso. Verdade, verdade. Carmen, Eu tenho a uma prece, situação dessa aqui próximo. 9:12. Então, Carmen faz a prece e todos até amanhã. Vamos, nesse Até momento, amanhã, gente. Tu faz a prece, cá. agradecer a Deus por essa oportunidade de refletir nesse tema, esse tema